Orientação da criança. Capítulo 39. A vontade, um fator de êxito. O poder da vontade. A vontade é o poder que governa a natureza do homem, trazendo todas as outras faculdades sob sua influência. A vontade não é gosto ou inclinação, mas é o poder de decidir, que opera nos filhos dos homens para a obediência a Deus ou para a desobediência. Toda a criança deve compreender a verdadeira força de vontade. Cumpre que seja levada a ver quão grande é a responsabilidade envolvida nesse dom. A vontade é a força para a decisão ou escolha. Êxito ao submeter a vontade a Deus. Todo ser humano dotado de razão tem o poder de escolher o que é reto. Em cada incidente da vida, a palavra de Deus para nós é: escolhei hoje a quem servais. Cada qual pode pôr a sua vontade ao lado da vontade de Deus, pode optar pela obediência a Ele e, ligando-se assim com as forças divinas, colocar-se onde nada o poderá forçar a praticar o mal. Em cada jovem e criança, há o poder de, mediante o auxílio de Deus, formar um caráter íntegro e viver uma vida de utilidade. O pai ou professor que com tais instruções ensine à criança o governo de si mesma será da maior utilidade e terá um êxito permanente. Para o observador superficial, o seu trabalho pode não mostrar o verdadeiro valor. Poderá deixar de ser estimado em tão grande conta como o daquele que retém o espírito e a vontade da criança sob uma autoridade absoluta. Entretanto, os anos vindouros demonstrarão o resultado do melhor método de ensino. Não enfraquecer, mas dirigir a vontade da criança. Poupai toda a força da vontade, pois que o ser humano necessita de toda ela, mas dai-lhe a devida direção. Tratai-a com sabedoria e ternura como um tesouro sagrado. Não a despedaceis, antes, mediante preceito e verdadeiro exemplo, moldai-a sabiamente até que a criança chegue aos anos em que será responsável por si mesma. Cedo as crianças devem ser ensinadas a submeter sua vontade e inclinação à vontade e autoridade dos pais. Quando estes ensinam aos filhos essa lição, estão nos educando a se submeterem à vontade de Deus e obedecerem aos seus reclamos e preparando-os para serem membros da família de Cristo. Guiados, não esmagados. Dirigir o desenvolvimento da criança, sem estorvá-lo por meio de um governo indevido, deve ser objeto de estudo tanto por parte do pai como do professor. As regras demasiadas são coisa tão ruim como a deficiência delas. O esforço para se quebrar a vontade de uma criança é um erro terrível. Os espíritos são constituídos diferentemente. Conquanto a força possa conseguir uma submissão aparente, com muitas crianças o resultado é uma mais decidida rebelião do coração. Mesmo que o pai ou o professor consiga impor a sujeição que deseja, o desfecho poderá ser não menos desastroso para a criança. Desde que a renúncia da vontade é muito mais difícil a alguns alunos do que a outros, o professor deve fazer com que a obediência às suas exigências seja tão fácil quanto possível. A vontade deve ser dirigida e modelada, mas não ignorada ou esmagada. Guiar, nunca forçar. Permiti que os filhos sob o vosso cuidado tenham uma individualidade como vós mesmos. Sempre procurai guiá-los, mas nunca forçá-los. O exercício da vontade fortalece o espírito. Uma criança pode ser ensinada de maneira a não ter vontade própria. Sua individualidade pode emergir na da pessoa que lhe dirige o ensino. Sua vontade para todos os intentos e desígnios está sujeita à de seu mestre. As crianças assim educadas serão sempre deficientes em energia moral e responsabilidade como indivíduos. Não foram ensinadas a agir movidas pela razão e por princípios. Sua vontade foi controlada por outros, e a mente não foi chamada a expandir-se e fortalecer-se pelo exercício. Não foram dirigidas e disciplinadas com respeito à sua constituição peculiar e à sua capacidade mental, de modo a desenvolverem as mais vigorosas faculdades da mente quando necessário. Quando há um choque de vontades.
Se a criança tem vontade inflexível, a mãe reconhecerá, se é que compreende a sua responsabilidade, que essa vontade obstinada faz parte da herança que ela lhe deu. Não considerará sua vontade como algo que deva ser quebrado. Tempos há em que a determinação da mãe encontra a determinação do filho, em que a vontade firme e madura da mãe encontra a vontade absurda da criança, e em que ou a mãe governa devido à sua vantagem de idade e experiência, ou ao governo da vontade mais velha pela vontade mais nova e indisciplinada da criança. Em tais ocasiões, há necessidade de grande sabedoria, pois pelo trato insensato, por severa compulsão, a criança pode ser estragada para esta vida e para a futura. Pela falta de sabedoria, tudo pode estar perdido. É esta uma crise que raras vezes se deve permitir chegar, pois tanto a mãe como a criança terão uma luta árdua. Grande cuidado deve-se ter em evitar tal fato. Mas uma vez que se entre em tal questão, a criança deve ser levada a ceder ante a sabedoria superior do pai. A mãe deve conservar suas palavras sob perfeito controle. Não deve haver ordens em voz alta. Nada deve ser feito que desenvolva na criança o espírito de desafio. A mãe deve estudar como lidar com ela de tal maneira que seja atraída a Jesus. Deve orar com fé para que Satanás não seja vitorioso sobre a vontade da criança. Os anjos celestiais vigiam a cena. A mãe deve reconhecer que Deus é seu ajudador, que o amor é o seu êxito, seu poder. Se for sábia cristã, não tentará forçar a criança à submissão. Orará, e ao orar terá consciência de uma renovação da vida espiritual em si mesma. E verá ao mesmo tempo que o poder que está operando nela opera também no filho. E a criança, em vez de ser compelida, é guiada e se torna mais dócil, e ganha a batalha. Todo o pensamento bondoso, toda a ação paciente, toda a palavra de sábia restrição são como maçãs de ouro em salvas de prata. A mãe alcançou uma vitória tão preciosa que a linguagem não pode exprimir. Alcançou renovada luz e crescente experiência. A luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo submeteu-lhe à vontade. A paz depois da tempestade, como o brilho do sol depois da chuva. Os pais devem manter sentimentos juvenis. Muito poucos reconhecem a importância de conservar, tanto quanto possível, seus sentimentos juvenis e não se tornarem de natureza áspera e antipática. Deus se agradaria de ver os pais misturarem a graciosa simplicidade da criança com a força, a sabedoria e a maturidade de homens e mulheres. Muitos nunca tiveram uma infância genuína. Jamais aproveitaram a liberdade, a simplicidade, a frescura da vida que desabrocha. Eram repreendidos e repelidos, reprovados e espancados, até que a inocência e a franqueza confiante da criança foi trocada pelo medo, pela inveja, pelo ciúme e pela falsidade. Tais pessoas raramente têm as características que tornarão feliz a infância de seus queridos. Um grande erro. Grande erro é cometido quando as rédeas do domínio são colocadas nas mãos da criança e lhe é permitido ter o governo e domínio do lar. E isso dá indevida direção a esta coisa maravilhosa, o poder da vontade. Mas isso tem sido e continuará a ser feito porque os pais e mães estão cegos no discernimento e no cálculo. Uma mãe que capitulou ante o filho que chorava. Vosso filho precisa que a mão da sabedoria o guie corretamente. Tem-lhe sido permitido chorar pelo que quer, até que isso para ele se tornasse um hábito. É-lhe permitido chorar pelo pai. Frequentes vezes em sua presença foi dito a outros como chora pelo pai, a ponto de ele fazer disso um motivo para chorar. Tivesse eu vosso filho, e em 3 semanas ele estaria transformado. Eu lhe faria compreender que minha palavra era lei, e bondosa, mas firmemente levaria a cabo o meu propósito. Não submeteria minha vontade à vontade da criança. Tendes um trabalho a fazer aqui, e muito tendes perdido por não executá-lo antes. A vida infeliz da criança estragada. Toda criança que não é disciplinada cuidadosamente e com oração
Será infeliz nesse tempo de prova e formará tão desagradáveis traços de caráter que o Senhor não a poderá unir à sua família no céu. Durante toda a vida da criança estragada, há um fardo muito grande a ser levado. Nas provas, nos desapontamentos, nas tentações, ela seguirá a sua vontade indisciplinada e mal dirigida. As crianças a quem se permite seguir seu próprio rumo não são felizes. O coração não domado não tem em si os elementos de descanso e contentamento. O espírito e o coração devem ser disciplinados e postos sob a devida restrição, a fim de que o caráter se harmonize com as sábias leis que governam nosso ser. Inquietação e descontentamento são os frutos da condescendência e do egoísmo. A base de muitas provas. As tristes provas que se demonstram tão perigosas para a prosperidade da igreja e que fazem com que o descrente tropece e se desvie com dúvidas e insatisfação, geralmente provêm de um espírito não domado e rebelde, fruto da condescendência paterna na distante juventude. Quantas vidas têm sido arruinadas, quantos crimes são cometidos sob a influência de um acesso repentino que bem poderia ter sido cortado na infância, quando a mente era suscetível, quando o coração era facilmente influenciado pelo direito e estava sujeito à vontade de uma mãe amorável. O preparo deficiente da criança é o fundamento de uma vasta soma de miséria moral.